dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque da entrevista, a professora Flávia Bendelar, professora, pesquisadora e executiva na área de inovação e empreendedorismo. 11 de julho de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Você sabe, o programa de entrevistas na área de ciência, tecnologia, inovação e educação. 4º ano no ar. Obrigado pela sua companhia. Hoje a entrevista é com Flávia Bendelar, que é professora, pesquisadora e executiva na área de inovação. Flávia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Márcio. Obrigada a você pelo convite. Obrigado por você estar aqui. Você é doutoranda pela Rennes School of Business, com mestrado em administração e ênfase em marketing pelo IBMEC, pós-graduada em comunicação e imagem pela PUC do Rio de Janeiro, especialização em marketing pela ESPM e graduação em comunicação social pela ECO, a Escola de Comunicação da UFRJ. Isso. O seu perfil profissional é bem disciplinar, né? Economia, marketing, e atuou como executiva e empreendedora do mercado financeiro e atualmente na área de gestão acadêmica. Flávia, me conta um pouco a sua história, como é que você chegou na área de empreendedorismo e inovação? Então, eu fiz uma migração de carreira, né, ao longo dos anos. A minha formação é comunicação social, eu passei por televisão, que estamos aqui, né? Eu passei por televisão, eu passei por agência de publicidade, enfim, todos os meios, os veículos, né, jornal, e no final acabei em empresa. Em empresa, eu me encontrei. E quando eu falo empresa, eu acabei indo para o mercado financeiro, o banco de investimento. Então, eu entrei, na verdade, no início da minha carreira, eu comecei a trabalhar num banco de investimento, que na época, até hoje ele é muito grande, na época ele era referência nessa área, no mercado nacional, e na área de marketing desse banco. E a área de marketing é interessante porque tudo que ninguém sabe o que vai fazer, né, joga na área de marketing. Então, para mim, foi uma experiência incrível e eu me encontrei nesse caminho, porque eu sempre fui um pouco eclética, então eu nunca gostei muito de rotina. Com isso eu fui mudando ao longo dos anos de carreira, fui me especializando, indo para a área de estratégia, acabei migrando para a área de operação também, financeira, e mais tarde tive oportunidade de trabalhar em bancos estrangeiros e, enfim, liderar áreas de comercial e de inovação. Então, mesmo no mercado financeiro, eu cheguei a assumir a área de inovação de um banco e a gente trabalhou com projetos bastante arrojados para a época. E foi uma oportunidade legal, assim, dentro desses 20 anos de mercado financeiro, deu para construir bastante coisa interessante. Depois, eu montei também uma empresa e eu faço consultoria na área de estratégia de negócios, de inovação. Me especializei, né, fiz meu mestrado, agora estou fazendo meu doutorado nessa área também. E na área de empreendedorismo inovador, que eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado. E a gente vem trabalhando com isso desde a época de mercado. Eu peguei aquele boom de tecnologia, que depois teve a bolha. 2000, né? Exatamente. Então, nessa época, cheguei a participar de alguns movimentos de aceleradoras e construção de fundos de tecnologia. Então, desde essa época que eu tenho esse DNA ligado a empreendedorismo, inovação, e a gente vem trabalhando nessa área. A gente tem tido uma pauta no programa, nesses últimos 4 anos, de destaque exatamente para essa questão empreendedora. A gente fala aqui de ciência, tecnologia, mas não pela ciência em si, não pela tecnologia em si, mas como essa ciência e essa tecnologia podem auxiliar a sociedade a ser mais produtiva, mais justa, mais igualitária. E um dos pontos que a gente tem destacado é justamente essa questão empreendedora, das startups. A gente tem vários programas aqui que falam sobre isso. E eu queria ouvir de você esse momento empreendedor que a gente está vivendo no Brasil em geral, e tem sido uma discussão muito, nesse momento de crise do Estado do Rio de Janeiro, muito forte,
Como é que você vê esse movimento aqui no interior do estado? Como é que você vê assim como uma cidade de Petrópolis pode se beneficiar disso, as vantagens e desvantagens desse tipo de movimento com uma cidade aqui em Petrópolis, Três Rios, Teresópolis? Como é que você vê essa cultura empreendedora no interior do estado? Ok, vamos lá. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu realmente acredito que o empreendedorismo é a grande mola da economia global. Então, se você olhar os países que são destaque em inovação e que têm uma economia mais forte, você vai perceber que o índice de empreendedorismo nesses países é extremamente alto. E empreendedorismo pela oportunidade, pela inovação, né? Aqui no Brasil, a gente hoje se destaca já como o terceiro, quarto país em empreendedorismo pelo Global Monitor, mas acontece que a gente ainda tem um grande índice de empreendedorismo por necessidade. Aquele pequeno microempreendedor, né? E lá fora, o mercado já é muito mais maduro do que aqui no Brasil. Então, a gente está engatinhando nesse sentido. Eu acredito que, trazendo aqui para a nossa região serrana, a gente tem um potencial incrível. Hoje, a gente tem um corredor tecnológico no estado do Rio, que ele passa da cidade do Rio até Friburgo. Então, você pega toda essa região, né? Aqui no nosso município de Petrópolis, nós temos já todo um histórico de um polo de tecnologia. Já houve movimentos nessa área. E tecnologia, como você bem disse, tecnologia é premissa, né? Então, a gente não é só você trabalhar com inovação tecnológica. A inovação tecnológica, ela simplesmente não existirá se ela não estiver vinculada a um produto ou a um serviço. Então, a inovação tecnológica, ela é um meio para você alcançar um modelo de negócio inovador, para você construir um produto ou um serviço inovador, né? Ela não existe por si só, ela tem que ter uma outra finalidade. E todo esse processo, ele passa pelo conceito mesmo de inovação, né? É isso aí que eu queria te fazer uma pergunta, Flávia, porque a gente olha assim essa questão da inovação e a garotada, às vezes, que está na faculdade ou está no ensino técnico, está querendo fazer algo da vida, fica pensando, inovar, então, tem que ser um gênio para inovar, tem que, né, criar algo assim, né, levanta uma barra lá para Bill Gates, Steve Jobs, os grandes, né, transformadores mundiais, e a gente sabe que não é bem assim. O que é o conceito de inovação? O que você pode dizer para o nosso jovem, quando você fala assim, inovar, criar uma empresa, empreender, o que é esse inovação em si? Algo pequeno, pode ser algo grande? Como é que é isso? Como é que é o conceito de inovação? Vamos lá. A gente, sem a gente tentar dar uma aula, né, para não ficar maçante, quando a gente trabalha com o conceito de inovação, a gente traz uma diferença do que é invenção, né? A invenção, ela passa por um cunho científico. A inovação, ela é, na verdade, você trazer conceitos novos, ideias novas, modelos de negócios novos para dentro da organização ou para uma organização nova. Quer dizer, o conceito de inovação para o mercado, ele necessariamente passa por uma instituição, por uma empresa, por uma organização. Então, é você realizar aquilo, você materializar aquilo. É o que a gente diz que é a diferença do criativo para o inovador. O criativo é todo brasileiro, porque nós somos muito criativos, né? Então, assim, o criativo é aquele que tem as ideias, mas ele fica com as ideias, ele é o sonhador, né? O empreendedor, o inovador, é aquele que consegue materializar essas ideias, fazer com que isso realmente saia do papel, vá para o mercado e traga resultado. Resultado em termos de lucro, em termos de imagem, porque muitas vezes você pode fazer empreender socialmente, né? Você pode criar, você pode empreender na sua carreira. Inclusive, as empresas estão olhando agora exatamente funcionários, né, executivos que tenham um perfil empreendedor.
é o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Quando as empresas elas contratam hoje, uma das coisas que elas exigem nas suas dinâmicas de recrutamento é que esses candidatos eles tenham uma postura de se colocar como dono do negócio. Então, eu sou gerente de uma empresa, eu vou assumir um departamento, eu tenho que olhar esse departamento como se fosse um negócio meu. Olhar aquilo para poder fazer melhorias, para trazer inovações, para trazer mais resultado para a empresa, fazer incrementos. E a inovação passa por incremento também. Nós temos a inovação, que a gente chama conceitualmente de inovação incremental, que é aquela onde você faz pequenas melhorias, e tem a inovação radical, disruptiva, que é quando você rompe. Por exemplo, para o público entender melhor, quando a gente fala de um Uber, a gente está falando de uma inovação mais disruptiva, porque a gente está mudando todo um modelo de negócio, né? Você está ligando transporte, né? Exatamente. Você está rompendo com o modelo de você ter um motorista tradicional, o Airbnb, que hoje é a maior rede hoteleira, né, de hospedagem, né, nem hoteleira, mas de hospedagem do mundo, que não tem um imobilizado, não tem um imóvel, não tem um hotel. Então você está falando de conceitos de negócios disruptivos. É uma inovação radical, né? E nós temos assim aquela melhoria, por exemplo, câmbio automático no carro. O carro é o mesmo, mas você coloca um câmbio automático, você coloca um GPS. Conforto, né? É uma inovação, mas ela é uma inovação pequena. Então, assim, o meu conselho para o jovem é que ele abra os seus olhos, os seus horizontes para essa necessidade de sair da zona de conforto, da perspectiva de arrumar um emprego para ficar naquele emprego até se aposentar. Isso não é mais uma realidade em lugar nenhum no mundo. Né? Isso é até uma coisa que a gente fala bastante em sala de aula. Hoje, o que se espera dos nossos jovens, eles já vêm com esse DNA mesmo, é que eles empreendam, que eles movimentem a economia, que eles façam diferença. Estamos conversando com a Flávia Bendelar na questão do empreendedorismo e inovação no interior do estado, em Petrópolis e arredores. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje estamos entrevistando Flávia Bendelar, que é professora, pesquisadora e executiva na área de inovação. Na nossa pauta, a inovação no interior do estado do Rio de Janeiro. Flávia, estamos de volta. E antes do intervalo, a gente estava comentando sobre o que é ter uma pegada, como a garotada fala hoje, inovadora, o que é inovar, o que é ser criativo, essa questão empreendedora no interior do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente entra no tema do Distrito de Inovação de Petrópolis. E a gente estava até conversando aqui antes do programa, como tem iniciativas na área de Distrito de Inovação. Lá em Santa Catarina é um movimento muito forte, pelo que eu andei lendo. Minas Gerais também tem várias cidades que estão pautando essa questão do Distrito de Inovação, como tentando potencializar as vocações da cidade através da inovação. Recife também, né? Recife, né? Porto Digital. Porto Digital. E eu queria saber como é que está Petrópolis. Vai sair esse nosso Distrito de Inovação aqui, como é que está concebido esse projeto? Então, é um movimento global, né? Assim, a gente vê em vários lugares do mundo essa necessidade de você fomentar a inovação, a digitalização, um espaço para desenvolvimento de startups e empreendedorismo local. Então, aqui em Petrópolis, nós demos um passo bastante assim, avançado quando houve, no final de março, o Concidade, e nesse evento foi votado que haveria a necessidade de se ter, né, de se constituir o Distrito de Inovação de Petrópolis. Eu acho que é uma visão de futuro bastante importante para o município. Então, foi um compromisso assumido, né, entre o governo, a sociedade civil, os acadêmicos, empresários, todos que estavam lá e que foram a favor, e nós estamos buscando trabalhar no sentido de
constituir esse desafio, transformar esse desafio em realidade aqui em Petrópolis. Então, hoje a gente já começou, hoje o nosso Distrito de Inovação é um movimento que tem como propriedade principal ser um hub de conexão entre academia, empresários, né, aceleradoras, criar um ambiente de incubação e aceleração. Nós já temos algumas incubadoras locais, já visitamos algumas, já conversamos com algumas startups, então a gente entende que precisa haver um fomento nessa área, e o nosso objetivo principal é criar um ambiente para que venha um investidor privado, né? Então, assim, a princípio, o objetivo é que esse link de academia com as empresas traga novas soluções, novas startups surjam daí, né? E haja um movimento de realmente criar soluções que sejam importantes para a cidade dentro da perspectiva de desenvolvimento econômico da cidade e fortalecimento das vocações locais. A gente está até desenvolvendo com uma universidade agora um observatório que é justamente para a gente poder fazer um diagnóstico mais profundo e entender melhor todos os índices locais da indústria, né, entender realmente quais são os caminhos que a gente precisa andar no sentido de movimentar mais uma determinada indústria do que outra, ou então, às vezes a gente acredita que, por exemplo, o turismo, né? O turismo é um senso comum que a gente tem uma vocação aqui em Petrópolis para o turismo. Então, vamos entender melhor os números do turismo de Petrópolis para a gente ver o que a gente pode fazer para fomentar e ajudar a levantar esse setor. Esse distrito tem muito a ver com um conceito que eu acho muito legal, por sinal, aqui que está sendo levantado na cidade, que é o de cidade inteligente. Sim. Como é que o distrito auxilia nesse modelo de cidade que Petrópolis está adotando, que é a cidade inteligente? O distrito ele é um ambiente promotor, né, do movimento de cidade inteligente. Quer dizer, na verdade, a gente, através do distrito, a gente procura fortalecer networks, criar conexões, trazer modelos de negócios de fora, né, criar um debate, promover eventos. Então, com esse objetivo, a gente, com certeza, vai auxiliar na vinda de novos investidores e empresários que vão criar as soluções da cidade inteligente. Então, quando você fala de cidade inteligente, você fala de digitalização, né? Então, sem dúvida, todo esse movimento do Distrito de Inovação, ele vai fortalecer que haja esse crescimento de empresas digitalizadas aqui em Petrópolis. Novas startups que podem surgir e mesmo empresas que já são consagradas que possam encontrar aqui um ambiente para crescer. Hoje nós temos empresas grandes com potencial de desenvolvimento incrível, multinacionais aqui no município e que podem participar conosco desse movimento todo. A gente está acabando o programa, mas eu queria fazer mais uma última pergunta, Flávio. A questão de inovação, a gente está falando de inovação intensiva em conhecimento, exige uma participação da universidade forte. E a gente sabe que a universidade é muito arredia, às vezes, esse tipo de participação. Como é que o distrito vai articular essa participação mais intensiva da universidade na inovação? Olha, eu acho que a universidade não é arredia. Assim, meu viés acadêmico. O que acontece? Eu acho que, na verdade, existe, vamos dizer assim, uma necessidade do mercado que não fica claro o suficiente para a universidade. E a universidade, com os seus desafios diários, né, e, vamos dizer, os seus interesses de pesquisa, acaba também não indo ao mercado buscar que demandas
seriam importantes para serem potencializadas, né, desenvolvidas em termos de pesquisa aplicada, vamos assim dizer. Então, eu acho que é também um pouco de falta de comunicação. Eu acredito muito nessa união universidade-empresa. Eu, particularmente, vejo isso acontecer em diversos países no mundo, né? Só para a gente citar um exemplo, que não é o que a gente hoje pretende fazer, mas é uma coisa que acontece e é real. O MIT, nos Estados Unidos, ele tem uma série de empresas de ponta em tecnologia associadas, que pagam uma mensalidade até considerável, $40 mil, para participar desse ambiente. Por quê? Porque quando há um projeto novo de pesquisa, uma inovação qualquer desenvolvida dentro da universidade, as empresas, elas querem ter o privilégio de poder saber primeiro e ter aquela oportunidade de investir primeiro, comprar primeiro aquela tecnologia. Esse é um desafio. É um desafio. Se a gente hoje conseguir colocar na mesma mesa, e nós já tivemos a oportunidade de fazer isso, é real, nós já fizemos isso aqui em Petrópolis, já foi um movimento nosso. Colocamos já uma faculdade com uma empresa, no sentido de já criar um projeto de PBL com os universitários, já de pesquisa. A gente vai conversar mais sobre isso na nossa entrevista de bastidores. Estamos encerrando aqui o programa. Flávia, obrigado. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos pela audiência. Obrigado pela sua atenção e inteligência, né, ao programa. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, você sabe, ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Então você pode acompanhar também nosso programa no Facebook, TV Ciência e Movimento, no YouTube, TV Ciência e Movimento, no nosso RPT Play e no site da TV, tvredepetrópolis.com.br. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Estamos começando os bastidores do programa Ciência e Movimento com Flávia Bendelar, falando sobre a questão empreendedora, inovação aqui no interior do estado, em particular em Petrópolis, e mais em particular ainda sobre o Distrito de Inovação de Petrópolis. Flávia, a gente encerrou o programa falando exatamente desse problema da relação universidade-mercado. E o Distrito de Inovação parece que fica nesse meio do caminho, faz essa interface. Quais são as barreiras que você pretende superar? Você está falando do PBL, de uma universidade aqui que já começou a trabalhar com isso para resolver problemas para a sociedade. Como é que isso está funcionando? Olha, Márcio, é um desafio para o Brasil, né? E eu acredito que isso realmente pode fazer toda a diferença para que a gente consiga promover um ambiente mais inovador para o município. A empresa, ela sabe exatamente que tipo de demanda ela tem, o que ela precisa colocar no mercado, ela entende o perfil de público, o que a sociedade está querendo, né, como serviço, como produto. E a universidade tem aí uma juventude preparada, qualificada, né, que tem total capacidade de desenvolver isso. E que está na fronteira do conhecimento ali, né? Está recebendo conhecimento novinho. Né? Então, com orientação, com supervisão dos professores, tem total capacidade de desenvolver isso e, ao mesmo tempo, participando de movimentos como esse, ter o interesse em empreender. Que eu acho que esse é um gancho muito importante do DIP, né, do nosso Distrito de Inovação. A gente entende que Petrópolis é uma cidade que tem ótimas universidades, né? A gente vai a outros estados, a outros municípios, e a gente está acostumado a lidar com o meio acadêmico, a gente realmente tem qualidade aqui acadêmica. Tanto que a gente recebe alunos de fora, né, que vêm estudar aqui, se preparar, se qualificar, só que essa garotada não fica na cidade.
né? Eles saem depois que eles estão preparados. E não só, Flávia, o aluno que vem de fora, o nosso aluno também vai embora. Exatamente. Então, assim, Márcio, a gente, assim, no programa, nós temos tido uma campanha muito grande para tentar evitar que isso se perpetue. Né? Nós criamos inteligência, nós investimos em inteligência, nós temos vários polos de instituições públicas na cidade, então nós gastamos com investimento de inteligência e depois essa inteligência vai para outro lugar. Então, eu acho que a importância do distrito, a importância do programa é trazer e fazer essa garotada pensar que eles têm que empreender aqui. Exatamente. E não levar para fora. E quando a gente já traz esses alunos para um movimento real e eles sentem isso na pele, ali na dinâmica do dia a dia, fica muito mais fácil que isso se dê. Não, eles entenderem que existe um apoio, né, e mentores para que eles possam executar isso aqui na cidade. Não precisam ir para o Rio, criar um ambiente, não precisam ir para o Rio, não precisam ir para São Paulo, não precisam ir para Minas, eles podem empreender aqui porque esse ambiente está sendo criado. Eu até queria pegar o gancho, aproveitar e convidar, né, os estudantes que estão nos vendo para o evento que nós vamos fazer dia 30 de agosto. A gente vai ter o Rio Info e no dia 30 nós vamos ter uma atividade para os estudantes, que é uma atividade para buscar soluções inovadoras para alguns problemas sociais que nós temos hoje aqui no município de Petrópolis. Então, já começar uma divulgação antecipada do nosso evento, porque é muito importante que eles venham participar conosco, né? Todas as nossas ações do distrito são exatamente nesse sentido de trazer os estudantes para o desenvolvimento da inovação na região. Vamos produzir conhecimento e inovação aqui para a gente exportar isso para outros municípios e até globalmente. Né? O Flávio, quando a gente fala de distrito de inovação, às vezes a pessoa do outro lado pode estar entendendo só empresário, mas é aluno também, professores, orientadores, é tentar transformar aqueles TCCs, TFCs, aqueles trabalhos final de curso, em algo que possa servir como um produto ou serviço para a sociedade. É mais ou menos por aí. Né? Exatamente. A gente engajar mesmo os alunos, os estudantes, os pequenos empreendedores que já estão começando as suas startups, estão incubando aqui na cidade, ou mesmo em outras regiões. Né? A gente já teve pitch de apresentação de pessoas de Juiz de Fora, né? Então a gente trazer a região toda serrana, o pessoal que está em volta, nos entornos também, né? Para cá, para fomentar o empreendedorismo local é o nosso objetivo. Com isso, a gente vai ter soluções inovadoras para mobilidade urbana, para serviços de saúde, né? Para turismo. A gente tem a indústria cervejeira que está crescendo muito aqui no município. Então hoje nós temos mais de 20 marcas de cerveja aqui em Petrópolis, muitas artesanais. Então, como que a gente pode trabalhar o mercado de orgânicos? Temos um potencial incrível para desenvolver o mercado de orgânicos e exportarmos para outros estados de uma forma mais consolidada, criar clusters, cooperativas. Isso tudo fomenta o nosso estado, né? Aqui o nosso município. Então, é importante esse tipo de ação. Mas, Flávia, voltando no gancho da Rio Info, né, que nós vamos ter a segunda edição em Petrópolis, vamos ter a segunda edição em Petrópolis. Ano passado nós tivemos vários projetos de alunos da cidade apresentando seus projetos que estão sendo acelerados em algumas instituições da cidade. Eu espero que esse ano, com esse nosso trabalho de um dia antes para o alunado, para pensarmos em soluções para a cidade, que nós temos muitos interessados em participar de solucionar problemas da cidade e com isso gerar negócios dentro da cidade, para a cidade e para fora da cidade. Então fica o convite mais uma vez. É isso aí. Flávia, obrigado por esse convite mais uma vez. Foi um prazer. Estamos encerrando os bastidores do programa Ciência e Desenvolvimento com a participação especial de Mireila Freitas. Obrigado pela sua companhia, até a próxima, um forte abraço, tchau.